Olá, nessa videoaula faremos um aplicativo com o qual é possível resolver equações do segundo grau, cujas soluções serão x' e x duas linhas. No App Inventor, clique em Iniciar novo projeto. O nome desse projeto será EQ segundo grau. Clique em OK. A primeira modificação que faremos é no alinhamento da tela. Colocaremos centralizado, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Além disso, vamos apagar o título dessa tela. Seleciona e deleta. Na interface do usuário, selecione e arraste uma label. Essa label será formatada com fonte em negrito, tamanho 20, e o texto será: digite os dados da equação nos campos abaixo. Dois pontos. O alinhamento será centralizado. Note que o texto excede a largura da tela, e assim como nos apps anteriores, esse texto será reajustado automaticamente durante os testes de emulação e também no aplicativo quando instalado no celular ou no tablet. Para fazer a estrutura da equação do segundo grau, nós usaremos testbox para colocar os valores a, b e c, e labels para colocar os elementos x² mais, o sinal de mais junto com o x e o sinal de igual. Assim como no aplicativo de equação do primeiro grau, nós usaremos testbox para inserção dos dados numéricos a, b e c e labels para os demais elementos. Então, nós usaremos uma testbox que será renomeada como A, uma testbox que será renomeada como B e uma testbox que será renomeada como C. Cada uma dessas testbox será formatada com fonte negrito, tamanho 20, largura 60 pixels. A hint terá o nome da testbox, então a primeira terá como hint a letra A. Marcamos a opção somente números para ativar o teclado numérico e o texto será centralizado. Da mesma forma, as demais. Fonte negrito, tamanho 20, largura 60, hint B, somente números, centralizado. E a última, negrito, fonte 20, largura 60, hint C, somente números e centralizado. Para fazer x² mais, nós usaremos uma label. Essa label será formatada com negrito, tamanho 20, cujo texto será x² mais. O x é inserido pelo teclado e o símbolo de quadrado pode ser inserido pressionando simultaneamente a tecla Alt e a tecla 2. O alinhamento será centralizado. Usaremos uma segunda label para inserir x+. Formatamos com negrito, tamanho 20, texto x+, e alinhamento centralizado. Usaremos também uma terceira label, com negrito, tamanho 20, texto igual 0 e alinhamento centralizado. Para organizar esses elementos lado a lado, nós usaremos um arranjo horizontal na guia Layout. Clica e arrasta para o centro da tela e organiza os elementos na mesma ordem em que aparecem nessa equação. Colocaremos A x² mais B x mais C igual a 0. Usaremos também duas labels para a visualização das respostas. Clicando na interface do usuário,
usaremos uma label, que será renomeada como x1, e outra label, que será renomeada como x2. Ambas serão formatadas com fonte em negrito, tamanho 20, alinhamento centralizado, no entanto, sem texto. Segunda label, fonte negrito, tamanho 20, alinhamento centralizado e sem texto. Vamos precisar também de 3 botões: o botão calcular, o botão limpar e o botão fechar. O botão calcular será renomeado como BT calcular. O limpar será renomeado como BT limpar e o fechar como BT fechar. Todos os botões terão a mesma formatação, mudando apenas o texto dentro de cada um. Para todos teremos fonte negrito, tamanho 20. O texto do botão calcular será calcular. Para o botão limpar, fonte negrito, tamanho 20, texto limpar. E para o botão fechar, fonte negrito, tamanho 20 e texto X. Usaremos um arranjo horizontal na guia Layout para organizar os botões lado a lado, arrastando o calcular ao lado limpar e ao lado fechar. A programação do aplicativo será realizada no ambiente de blocos. No ambiente de blocos, localize o botão calcular e selecione o bloco de clique. Na label x1, nós colocaremos o valor "-b" menos raiz de delta sobre 2a. Clique na label x1, selecione o bloco referente à mudança de texto da label x1 e arraste encaixado no botão calcular. Para fazer essa expressão, nós usaremos vários blocos do menu de matemática. Para fazer "-b", usaremos o bloco negativo. Usaremos também o bloco de raiz quadrada, o bloco de subtração, o bloco de divisão e o bloco de potência. Para fazer "-b", clique na test box B e selecione a variável texto. Para montar delta, devemos fazer b² menos 4ac. Então, usaremos também um bloco de multiplicação. Nessa multiplicação, nós teremos b², que será estruturado dessa forma, menos 4 vezes A vezes C. No entanto, o bloco de multiplicação tem apenas 2 espaços. Clicando nessa engrenagem no canto do bloco, nós podemos ampliar esses espaços arrastando mais uma string para inserção de números. Dessa forma, será possível montar 4ac usando o número 4 fixo e usando as variáveis de texto das testbox A e C. Aqui nós podemos usar o comando Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar a inserção das variáveis de texto. Concluindo o cálculo de delta, encaixamos esses dois blocos no bloco de subtração.
para o cálculo de x2 nós também usaremos delta, eu vou fazer uma cópia desse conjunto de blocos e deixar aqui do lado. Agora, vamos estruturar a primeira raiz no formato que aparece aqui. Nós temos menos b menos raiz de delta. Então, nós precisamos de mais um bloco de subtração para fazer menos b menos raiz de delta. Note que esse bloco ficou bastante extenso. Então, nós podemos clicar aqui com o botão direito e marcar a opção para a redução dos blocos. Esse valor deve ser dividido por 2a. Então, nós usaremos um bloco de multiplicação e a variável de texto da testbox A. Para colocar o número 2, clique no menu de matemática e selecione o primeiro bloco. Por fim, encaixamos dessa forma. Encaixamos na mudança de variável de texto da label 1. Para o cálculo de x2, nós teremos uma estrutura semelhante. O que muda é o sinal de mais antes do radical. Então, nós usaremos também um bloco de negativo. Usaremos agora um bloco de soma. Usaremos também um bloco de divisão e um bloco de multiplicação. Aqui nós teremos menos b. Aqui nós teremos mais a raiz de delta. Então, por que eu deixei o delta aqui em cima? Facilita, não preciso montar essa estrutura novamente. Basta pegar o bloco de raiz quadrada, encaixá-lo aqui, reduzir para que ele não fique tão extenso. E encaixá-los dessa forma. O denominador será 2a. Será feito da forma como foi estruturado o anterior. Por fim, estruturamos dessa forma. Como essa é a resposta de x2, clicando em x2, selecione o bloco da mudança de variável texto e encaixe o bloco de cálculo. Com esses algoritmos, em cada label será visualizada uma resposta. Você pode complementar essas respostas utilizando o bloco juntar e indicando qual é a raiz que foi calculada. Para x', faremos essa junção e voltamos com o bloco na mudança de variável de texto. Para x duas linhas, repetimos o procedimento. Aqui nós teremos x duas linhas igual. Juntamos com o bloco de cálculo. E agora, em cada label, não aparecerá apenas o valor numérico. Aparecerá indicado x duas linhas igual e aí o valor numérico logo ao lado. Agora faremos os comandos do botão limpar. Clique no botão limpar e selecione o bloco referente a clique. Clique na testbox A e selecione a mudança de variável de texto. Apagar o valor de A consiste em deixá-lo vazio. Dessa forma, encaixe esse bloco sem nenhum texto. Como esse procedimento deve ser feito também para as testbox B e C, use os comandos Ctrl+C e Ctrl+V para copiar esse conjunto de blocos e mude para cada uma das testbox.
Esse procedimento também deve ser feito para as labels x1 e x2. Então, basta selecionar a mudança da variável texto, encaixar o bloco vazio e usar os comandos Ctrl+C e Ctrl+V para duplicar. Finalizando, clique no botão Fechar, selecione o bloco referente a clique e na guia Controle, selecione o bloco referente ao fechamento do aplicativo. Pronto, o aplicativo está completo. E se você ficou com alguma dúvida referente a algum procedimento, é só deixar sua pergunta nos comentários.